Como fazer o meu sistema de transmissão durar mais, ou seja, como fazer a minha cassete corrente fazer mais quilômetros sem eu ter que substituí-la. Essa e outras dicas importantes sobre o cuidado da transmissão nesse vídeo. Eu sou o Glauber Marques, nós somos a Mais Que Bike e temos muito mais que bike para você. Acompanhe até o final esse vídeo porque eu quero fazer um passo a passo com você de como ter um cuidado com a sua transmissão, fazendo com que ela dure muito mais, ou seja, que você ande muito mais quilômetros com o mesmo cassete e a mesma corrente. Dessa maneira, e para que isso aconteça, você tem que ter esses cuidados. Existem bicicletas com inúmeros sistemas de transmissão, de 21, 27, 24, 18, 20, 12, 11, 10, ufa, com tanta opção. Muitas vezes o ciclista não sabe como cuidar do seu sistema e quais são as primeiras dicas. Vamos ver direto na bike. Nós estamos partindo de um sistema de 11 velocidades com 2 engrenagens na frente. É uma das opções que existem no mercado. Esse mesmo sistema já vai valer para a nossa melhor interpretação de um sistema, por exemplo, de 9 velocidades, que é o mais comum no mercado. Qual é a primeira coisa que o ciclista deve ter em mente para que a sua corrente e cassete dure mais? É o padrão de cruzar, ou seja, eu não devo cruzar a minha corrente no cassete. E o que exatamente é isso? Nos sistemas duplos à frente, o ciclista tem a praticidade de conseguir cruzar sempre no cassete, desde a primeira até a última engrenagem. Mas principalmente nos sistemas que tem 3 engrenagens dianteiras, ou seja, 3 coroas, é muito importante não utilizar a engrenagem maior da frente com a engrenagem maior atrás, fazendo com que o sistema trabalhe totalmente cruzado. A corrente está nesta posição, ela está totalmente cruzada, ou seja, ela vai sobrecarregar o desgaste, principalmente nos dentes da coroa, porque ela vai entrar meio que de lado aqui, não entra alinhada, e ela também sai desalinhada dos dentes do cassete. E isso vai favorecer um padrão de desgaste super acentuado. E por que que o padrão de desgaste nesse posicionamento da corrente é mais acentuado? Porque para utilizar desta forma, muito provavelmente o ciclista vai estar numa subida, aplicando muita força, não querendo reduzir a marcha dianteira. Isso faz com que a corrente trabalhe numa tensão muito grande e aí gera um desgaste também muito grande. Já nas bikes de 12 velocidades, o cuidado deve ser com o chainline, ou seja, com a linha com que a corrente passa pelo sistema de transmissão nas engrenagens. E aí funciona assim, ó. Estando na coroa única, obviamente, aqui à frente, e posicionada ao centro do cassete, a corrente deve se manter um alinhamento mais próximo possível do zero. Isso vai fazer com que, ao descarrilhar para baixo ou para cima o câmbio, a corrente vai trabalhar aí sim nas extremidades mais cruzadas, não tendo outra possibilidade. Mas quem determina essa linha da corrente é o posicionamento dela no cassete intermediário. Algo super importante para uma maior durabilidade do sistema de transmissão é manter esse sistema sempre limpo. E a primeira dica é a identificação visual. Ou seja, aqui, por exemplo, olha só, a sujeira já está aqui, ó. Olha o resíduo nessa corrente. Esses resíduos em contato com os dentes das engrenagens de todo o sistema vão fazer com que o padrão de desgaste seja mais acentuado e que a vida útil do sistema de transmissão seja reduzida. Essa identificação visual é super importante porque através dela você vai perceber a necessidade de fazer a limpeza no sistema de transmissão. Inclusive, para te ajudar com a limpeza do seu sistema de transmissão, tem esse vídeo aqui e eu te convido a assisti-lo, porque nele nós damos dicas básicas para manter esse sistema sempre limpinho. Depois de entender e de fazer o processo de limpeza do sistema de transmissão,
mais importante do que tudo é manter o padrão de lubrificação. E para isso é super importante ter um lubrificante que vai lhe atender. Nós vamos utilizar esse aqui, ó, o Elefante Cera, um lubrificante biodegradável que garante lubrificação da sua corrente por mais ou menos 150 km, de acordo com o clima e o terreno, obviamente. E como é que nós vamos aplicar? A aplicação do lubrificante na corrente diz muito do quanto de resíduo vai se juntar e desse padrão de lubrificação que vai ser mantido e otimizado. E como é a nossa recomendação? É dessa maneira aqui, ó. Você deve aplicar uma gota do lubrificante em cada elo. Isso vai garantir com que essa gota tenha uma maior eficiência lubrificando o elo por inteiro. Dessa maneira, sua corrente estará com o mesmo padrão de lubrificação em toda ela. E depois de fazer tudo isso por várias vezes ao longo da sua temporada de pedal, você ainda assim precisa verificar o padrão de desgaste da sua corrente, porque ela conta também como está o restante das peças. E como é que você faz isso? Mas antes de falar desse ponto super importante para você, eu quero te convidar a curtir aí esse vídeo, curtir esse canal, seguir a gente para a gente poder interagir ao longo dessa temporada cheia de novidades e conteúdos que vão interferir na sua vida de ciclista. Utilizando uma simples ferramenta de medição de desgaste, várias marcas têm essa ferramenta aqui. E como é a utilização dessa ferramenta? É assim, você vai encaixar na corrente e inseri-la de maneira total. Nesse caso aqui, nós conseguimos identificar que é uma corrente com um padrão de desgaste super acentuado. Por quê? Como ela consegue entrar inteira e ainda tem uma folga, ela já passou do limite para a sua utilização. Ou seja, esse ciclista aqui já está em risco com a sua transmissão. E qual o risco? Estourar a corrente, por exemplo, baixa eficiência na passagem de marcha e por aí afora. Agora, e se eu não tenho uma chave? Se liga na dica, porque você vai saber como fazer isso lá na sua casa. O primeiro processo e básico é, com a ponta dos dedos, identificar o quanto essa corrente sai dos dentes da engrenagem. E nesse caso nós conseguimos identificar que ela sai muito. Ela deveria estar mais ou menos aqui. E quando ela é nova, bem baixinha assim. O segundo ponto é, eu posso verificar se a ponta de uma caneta ou de um lápis entra lá dentro. Dessa maneira, a gente identifica que realmente existe um padrão de desgaste muito grande. Gostou dessas dicas? Quer comprar um lubrificante, uma chave para medição da corrente? Entre em contato conosco por um dos links que estão no rodapé desse vídeo ou na descrição dele e nós vamos ter satisfação de te atender. Afinal, nós somos a Mais Que Bike, temos muito mais que bike para você.